Deus te abençoe, querido irmão e irmã. Chegamos nesta quinta-feira, dia 15 de junho, e nós queremos hoje, de modo especial, concluir esta semana com Santo Antônio, pedindo a graça de nós sermos homens e mulheres firmes na fé, como Santo Antônio foi firme na fé. Mas por que nós estamos encerrando hoje, na quinta-feira, nossa semana com Santo Antônio? Porque amanhã, na sexta-feira, dia 16 de junho, nós celebramos a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Uma festa linda, uma devoção maravilhosa. E nós queremos terminar amanhã, então, mesmo voltando a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus. E amanhã, não esqueça de assistir, de rezar conosco, porque eu tenho um recado muito importante para dar para vocês, tá bom? Mas, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num momento de crise de fé da igreja. Eu ainda não falei em nenhum momento aqui nos nossos momentos de oração, porque esses 7 minutos de bênção são momentos de espiritualidade, momentos de abastecimento. Eu falei já no Instagram, em outras oportunidades, mas eu e Frei Clodovis Boff lançamos no começo de maio este livro, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Este é um livro com reflexões do meu querido irmão, desse querido sacerdote Frei Clodovis Boff, e eu tive a honra de poder organizar. Sou simplesmente o organizador deste livro. O desejo era realmente trazer novamente para as pessoas as reflexões deste grande homem de Deus, que é irmão de um outro Boff bastante conhecido, Leonardo Boff, que é considerado um dos grandes expoentes da teologia da libertação, mas os dois têm uma visão completamente distinta da fé. Frei Clodovis Boff, ele soube preservar aquela fé genuína, católica, a pureza e a integridade daquela fé recebida nesses 2000 anos de tradição. E justamente ele escreve este livro nesse momento onde nós percebemos uma grande crise de fé que a igreja vive. A teologia da libertação não é a grande responsável por isso. A teologia da libertação é mais, vamos dizer assim, um dos fatores que contribuíram para esta crise de fé. E este livro pode ser muito esclarecedor para você. Depois você adquire lá no meu Instagram, tem bastante informação deste livro. E agora, no próximo final de semana, aqui no canal do YouTube, eu vou colocar na íntegra uma conferência que Frei Clodovis Boff fez no dia do lançamento do livro, que foi no começo de maio, dia 2 de maio. Queridos irmãos e irmãs, esta crise de fé que nós vivemos na igreja hoje não deve nos apavorar. Nos preocupar, sim. Apavorar, não. Porque ao longo de 2000 anos a igreja já passou por tantas crises de fé. Ora, no tempo de Santo Antônio, também a igreja viveu uma crise de fé. E é exatamente nos momentos de crise da igreja que Deus suscita homens e mulheres que possam refletir a santidade, que possam nos recordar do essencial. Santo Antônio viveu num momento onde havia uma grande heresia, havia um grande grupo de pessoas que eram consideradas os cátaros, os albigenses, que eram pessoas que questionavam muitos dogmas da igreja. Não valorizavam a Eucaristia, não valorizavam os sacramentos. Muito semelhante àquilo que o protestantismo foi fazendo depois, séculos depois. E Santo Antônio, então, confrontou ao longo de sua vida esse tipo de heresia. Lembra, por exemplo, aquela passagem que Santo Antônio, ele faz uma disputa com uma pessoa que não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia? E Santo Antônio, então, se apresenta com o ostensório e diante do ostensório a mula daquele rapaz se ajoelha. Enfim, irmãos e irmãs, nesse momento de crise que nós estamos passando, Deus quer suscitar você para ser um verdadeiro testemunho de fé na vida da igreja. A gente não pode achar que quando a gente fala de crise na igreja seja uma coisa só, uma preocupação do Papa, dos padres. Não. Você é a igreja, você pertence à igreja, você é
corpo de Cristo. Você é a própria igreja de Cristo. Aonde você estiver, vamos dizer que um dia você fique perdida lá no deserto do Saara, só exista você no meio de um monte de muçulmano. Ali onde você estiver, a igreja de Cristo estará presente. Então esta crise toca a todos nós. E Deus quer suscitar você, querido irmão e irmã, para, assim como foi com Santo Antônio no tempo dele, você, neste momento da igreja, seja também um sinal de uma verdadeira fé. Uma fé católica sólida. Não uma fé católica simplesmente convencional ou devocional. Ou uma fé católica que vive de estereótipos. Uma fé sólida. Uma fé que conhece a igreja, que conhece a doutrina, que conhece a tradição da igreja. Uma fé que também tem amor pelos pobres. Porque um verdadeiro católico também, irmãos e irmãs, traz esta caridade para com os mais pobres, como Santo Antônio viveu. Santo Antônio era filho de São Francisco. Uma comunidade e um grupo que cuidava dos mais pobres da época. Como está a tua fé? Padre, a minha fé não está boa, não, está fraquejando. Bom, então eu convido você a ler esse livro, assim como tantos outros livros bons que podem te iluminar. Mas, acima de tudo, terminamos esse dia, esses 7 minutos de bênção, pedindo a Deus o dom da fé. Porque antes de ser um conhecimento intelectual, onde você adquire através do estudo, que é importante, a fé é um dom. É um dom de Deus que nós devemos pedir humildemente. Nós devemos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, dai-me conhecer-te, dai-me amar-te, dai-me conhecer os teus mistérios. Irmãos e irmãs, não seja um católico que se permite passar a vida toda apenas repetindo aquilo que você ouve, ou apenas repetindo frases prontas, mas que não é capaz de assimilar o núcleo dos mistérios da nossa fé. O que significa para você dizer que você foi salvo por Cristo? Como é que você pode explicar para uma pessoa que não crê o que é a salvação, o que é a redenção, o que é a presença materna de Maria na nossa vida, o que são os sacramentos? Olha o depósito rico da nossa fé, quanto nós temos a aprender, a conhecer. Busque crescer, edificar-se na sua fé, na fé católica, na fé que você recebeu dos nossos queridos antepassados, inclusive de Santo Antônio. E agora eu quero então abençoar, e nesta bênção, Senhor, eu peço, conceda a esses meus irmãos e irmãs o dom da fé. Aumente neles esta chama, a começar de mim, Padre Leandro, para que Santo Antônio, a minha fé, seja uma fé inabalável. Diante das crises e dos desafios do mundo, nós não esmoreçamos, nós estejamos dispostos a dar a nossa vida, a perder a nossa vida, por amor à nossa fé, para darmos testemunho daquilo que nós cremos, daquilo que nós recebemos. Faz com que cada um desses irmãos e irmãs que estão assistindo este momento de oração, assistindo não, que estão orando conosco esses 7 minutos de bênção, sejam, por onde forem, arautos da verdadeira fé, como Santo Antônio. Que as pessoas que olharem para você, querido irmão e irmã, possam se recordar de que Cristo está vivo e de que sua igreja, apesar de todas as suas enfermidades, ainda é a verdadeira igreja de Cristo, cujas portas do inferno jamais prevalecerão. Que pela intercessão de Maria, nossa mãe, e de Santo Antônio, o Senhor te abençoe, te ilumine, te proteja e te conduza. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, querido irmão e irmã. Não se esqueça, então, que amanhã, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, eu quero te dar um aviso muito importante, tá bom? Deus te abençoe.